Fala pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar com o Rodrigo da Wibson, uma startup argentina que começou a desenvolver uma solução, eu acho que bem interessante e muito no formato que o brasileiro precisa, que é uma customização simples, prática, direta e funcional para falar dos avisos de uso de cookies e privacidade para o website. Aqueles pop-upzinhos que a gente agora vem se relacionando muito fortemente devido à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Isso acabou precisando muito desse tipo de solução, uma solução rápida e que consiga atender de forma praticamente plug and play nas soluções, né? A gente não pode perder muito tempo com esse tipo de implementação, customização. A lei pode mudar e a gente também tem que estar sempre se adequando à lei, e isso é importante. Mas para entender o tamanho do mercado do Brasil, América Latina, Europa, como nossos amigos europeus também vêm se comportando, já que eles utilizam há muito mais tempo, né, já estão muito mais acostumados a falar de privacidade de dados do que aqui no Brasil. É um assunto, de certa forma, relativamente novo. Então, é esse o bate-papo que a gente vai conversar com o Rodrigo. Bora lá? Pronto, estamos gravando aqui. Legal, nesse bate-papo aqui do Papo Cloud, eu tenho a participação do Rodrigo Irarrazavel. É assim mesmo? Sim, perfeito. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e uma conexão direta com Buenos Aires, nossos irmãos argentinos. Rodrigo, prazer enorme estar aqui. A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas agradeço já de antemão o início do nosso bate-papo. Obrigado, Vinícius. Um prazer estar acá com você, um, empezando a semana. Sim, bacana, bacana. E a gente tem aqui uma proeficiência no português, viu? Fala muito bem português, isso é legal, mas esse conteúdo que a gente vai fazer hoje, Rodrigo, eu acho que veio num momento muito certo e muito a calhar, que é justamente sobre segurança, a LGPD, a privacidade de dados. Na Europa, nossos irmãos europeus já trabalham nessa disciplina há bastante tempo, já tem um certo costume trabalhar, e aqui no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começou de fato a entender de forma muito mais geral todo tipo de economia, todo tipo de tamanho de empresa, sobre o que de fato é dados, sobre o que de fato é privacidade. Mas antes de a gente entrar no nosso tema principal, eu queria que que você pudesse explicar um pouquinho da sua trajetória até formar a Wibson. Perfeito. Então, eu comecei trabalhando com marketing digital e trabalhando muito em decolar. E aí eu aprendi o poder dos dados. Eu compreendi que os dados era uma fonte de energia de esta nova era digital. Era muito poderosa. Mas depois eu comecei a trabalhar em uma startup e ajudando as empresas a monetizar os dados, a ter mais valor como os dados. E depois de trabalhar com isso, comecei a falar com pessoas e criamos a primeira solução com dados pessoais. Era um aplicativo para que as pessoas pudessem monetizar seus dados. Você podia comercializar seus dados pessoais a empresas e empresas pagavam para você por seus dados, sempre de maneira privada. Então, era uma maneira, eu achava que as pessoas eram os dueños de seus dados. Então, as pessoas, eles têm liberdade de fazer o que eles queiram com seus dados. O que aconteceu? Isso era trabalhei com blockchain muito tempo, estive trabalhando em Europa e Ásia, e aprendi uma coisa: as pessoas não têm acesso a seus dados. As pessoas, a regulação sempre diz que as pessoas são os dueños de seus dados, mas na prática isso não acontece. Então, porque é muito difícil, não há ferramentas para fazer isso. Então, aí eu terminei e criei a nova solução de Webson, que era um aplicativo para que as pessoas pudessem aceder a seus dados. Então, com um clique no seu telefone, eles podiam visualizar todos os seus dados, as empresas que têm seus dados, e com um clique eles podem aceder a seus direitos, por exemplo, direitos de exclusão de dados. Então, com um clique, eles podiam solicitar
seus direitos às empresas. O que Sim. aconteceu? As empresas europeias, os 78% das empresas contestavam as pessoas. Em Brasil, somente um 37,5%. Então, eu comecei a falar com meu sócio, cara, há um problema. Em Brasil e também na América Latina, as empresas não sabem como respeitar a privacidade de seus usuários, de suas pessoas, de seus clientes. Há uma oportunidade muito grande. A Europa está muito mais avançado e agora vai começar a avançar a América Latina. Então, volvimos a trocar de solução e começamos a fazer uma ferramenta mais B2B para as empresas, para que elas possam cumprir com a regulação de privacidade. Então, em Brasil, como a LGPD é muito forte, então, com meu sócio, começamos a trabalhar nessa nova ferramenta, que é uma plataforma para que as pessoas possam começar a cumprir com a LGPD, especialmente em seu site. Então, é uma solução onde eles podem obter o consentimento de seus usuários para a utilização de cookies, para também para aceder a seus direitos e também criamos políticas de cookies automaticamente em todos os idiomas. Então, criamos um aviso de cookies inteligente para o mercado, especialmente brasileiro. E eu tenho, assim, tudo que você foi falando, eu vim imaginando vários cenários. Primeiro, eu acho que o usuário, ele tá também aprendendo a como utilizar os seus dados, como ceder, conceder os dados e também como, né, pedir a exclusão. Eu acho que era uma coisa que quase ninguém fazia antes da Lei Geral de Proteção de Dados. E até mesmo uma coisa que eu acho que até hoje quase ninguém faz é, quando utiliza algum serviço e não quer mais utilizar, ele não exclui aquela conta naquela plataforma. É umas coisas que eu também acabo não percebendo e os dados e todas as informações ficam por lá. Mas essa facilidade que vocês conseguiram enxergar o mercado, e principalmente aqui no Brasil, de ver que tem literalmente um termo que é muito usado, o Oceano Azul, tem muitas possibilidades de trabalhar, é super interessante. E para as empresas, eu acho que quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, ou pelo YouTube, ou aqui no podcast, ouvindo, a gente tem uma dificuldade muito grande também das empresas conseguirem usar um termo muito brasileiro de se enquadrar, né? De se estar atendendo à lei. E pelo que vocês vai dizendo, é uma jornada. Você vai conseguindo ajudar a empresa e é de qualquer tamanho ou somente empresas muito grandes ou empresas muito pequenas? Perfeito. Então, temos que entender que cumprir com a LGPD é um processo que nunca termina. Que é como eu sempre falo que cumprir com a LGPD é como ser boa pessoa. Você tem que ser boa pessoa em todo momento. Sim. É, não é que você faça uma coisa e você é uma boa pessoa. Não, é sempre. A LGPD fala que você tem que estar cumprindo com a LGPD constantemente e respeitando a privacidade de seus usuários sempre, em toda nova atividade. Então, nossa solução especialmente para pequenas, medianas e também para grandes empresas, porque é uma solução que se adapta ao site de nossos clientes. E temos planos de plano gratuito a plano enterprise. Então, agora temos muitos clientes pequenos, porque é muito fácil e rápido de integrar nossa solução. Em 5 minutos, você pode integrar o Webson em seu site. Mas também estamos tendo muitos clientes grandes. Uh, para os clientes mais grandes, temos outras soluções mais complexas e trabalhamos com outras coisas, mas temos muitos clientes, startups e pequenas empresas que não sabem o que fazer. Eu sempre falo, cara, você tem que começar. Não tem que ir tudo em uma semana. Você tem que começar de a pouquinho. Você é uma startup, uma pequena empresa, se entende que você vai ser todo um processo. Então, com o Webson, eu queremos que seja o mais rápido possível. Por isso que somos solamente uma integração e em menos de 5 minutos você pode começar com o seu site. E essa integração que você comenta, Rodrigo, eu acho que é até válido porque empresas pequenas normalmente não têm uma equipe muito forte de
desenvolvedores, alguém que cuide de todos os seus sistemas. As equipes são muito, muito pequenas e às vezes a pessoa não tem nem sequer tempo de entender um pouco melhor. E essa integração que vocês falam de 5 minutos, isso também até alivia a carga de trabalho da equipe técnica, né? Porque não tem que dar aquela manutenção, aquela revisão constante. Isso também é um ponto muito positivo que eu acho que vocês acabam trazendo, né? Na minha visão, enquanto usuário, eu acho bem interessante porque fica mais simples para dar manutenção, para deixar e tá enquadrado, né? Porque às vezes a lei pode receber uma atualização e eu não teria como atualizar o código, mas vocês já trazem isso, já trariam isso nessa atualização, é isso? Isso, sim. Por exemplo, mais de 90% dos sites em Brasil utilizam Google Analytics, uma ferramenta para entender seu Sim. site. E o Webson, a integração é igualmente que Google Analytics. É um pouco mais rápido, mais fácil. É também o mesmo código que você pode inserir o HTML de seu site. E também o Webson utiliza, você pode inserir como Google Tag Manager, que é uma ferramenta de Google para que o equipo de marketing, por exemplo, integre a solução. E também estamos fazendo distintas integrações, por exemplo, como Wix, WordPress. Muitas pessoas fazem seus sites com ferramentas no-code, onde você não necessita saber de conhecimentos técnicos, como Wix ou WordPress, Nuam Shop, etc. E nós estamos fazendo integrações, plugins, onde você, como um clique, vai inserir e integrar o Webson de maneira automática. Isso, acho que realmente esse dado que você apresenta de 90% dos sites serem feitos nesses grandes criadores de conteúdos, né, que são o próprio Wix que você citou, o WordPress também é muito bem utilizado, amplamente utilizado, empresas de todo tipo de tamanho acabam utilizando. Rodrigo, agora um fato importante que é entender essa questão da privacidade. Eu tenho percebido que a privacidade se tornou um grande negócio nos últimos anos, né, de quem oferece soluções que realmente esteja atendendo e acelerando essa questão de ter uma empresa que cuide bem dos seus dados internos e externos, você vê que o Brasil é um grande potencial, você já até citou, mas como é que dá uma visão de América Latina, assim, como é que você tem visto no mundo e pelo seu andar, o que você tem visto do tamanho do mercado global e outras possibilidades também que vão surgindo, porque privacidade daqui para frente só vai aumentar, né? Sim, então, Brasil é uma oportunidade enorme, muito grande, porque a diferença entre Brasil e Europa, por exemplo, é que a Europa está trabalhando com privacidade há muitos anos, mas 2018 começou com a GDPR, mas anos atrás, a Europa sempre foi um país que trabalhava com privacidade e com outras regulações. Mas Brasil não tinha não tinha uma regulação forte de privacidade. E de um dia para outro, lançou, de um dia para outro, agora tem uma regulação de privacidade muito forte, muito parecida à regulação europeia. O que acontece? O mercado brasileiro não está preparado para isso. O mercado brasileiro não tem muitos profissionais que conhecem a LGPD. Em Europa estavam mais preparados. Muitas pessoas estavam trabalhando com privacidade e quando a GDPR se lançou em Europa, as empresas estavam mais preparadas. Em Brasil, não. Então, isso é uma oportunidade muito grande para empresas, startups que oferecem ajuda para cumprir com a LGPD. Então, Brasil, eu acho que é um mercado inicial muito grande em América Latina. Depois, Colômbia e México também são oportunidades muito grandes. Toda a América Latina, mas está começando a trabalhar com privacidade. Costa Rica, Panamá, Uruguai, Chile, também a Argentina está agora falando de trocar a regulação de privacidade. Então, eu acho que vai fazer algo muito grande em América Latina e o melhor que pode acontecer é que os países de América Latina utilizem Brasil como
estándar, como um modelo para seguir. Um caso de êxito. Por que não? Quem sabe, né? A gente se tornar um caso de sucesso aqui para os amigos argentinos, não só para os argentinos, mas enfim, para a América Latina como um todo, eu acho bem legal. Você citou várias vezes o Brasil e eu acho legal. Como é que é o relacionamento com o gestor brasileiro? Vocês basicamente atuam mais para a equipe técnica, o diretor de TI, o CEO, o CIO, quem são as pessoas, as personas-chaves que normalmente está mais adepto a entender a solução de vocês e querer botar para testar, botar realmente a mão na massa? Boa pergunta. Então, depende muito do tamanho de empresa. Em pequenas empresas, falamos muito mais com os desenvolvedores que integram nosso código. Eles querem uma solução rápida, não sabem muito de LGPD. Seus advogados começaram a falar para eles, você tem que cumprir. Então, eles buscam uma solução de consentimentos na internet, contactam o Wipson e integram. Empresas medianas, falamos muito com product managers. Então, com a pessoa que Sim. está começando a toda a solução de privacidade com seus sites, seus apps. Então, essa pessoa falou com os advogados e ele é quem fala com nós, com a gente e diz, eu necessito o Wipson. Em empresas mais grandes, que têm estruturas, falamos muito com o equipe de ciberseguridade. Mas porque o que acontece? A privacidade sempre começa, está muito relacionado com ciberseguridade, cybersecurity. Então, falamos muito com isso. E como outras empresas têm sua própria equipe de privacidade e falamos com eles. Aí, empresas que têm seu próprio DPO, então, sou a pessoa especializada em privacidade e falamos com ele. Então, depende do tamanho da empresa com quem falamos. Então mostra que vocês estão preparados para poder atender não só a solução, mas também todo esse entendimento da solução, essa ajuda a compreender como vocês podem estar ajudando o dia a dia das empresas e deixando o assunto realmente rolar mais fácil, mais tranquilo e que seja adotado mais rapidamente, que eu acho que é o mais legal da solução de vocês é que deixa livre a equipe técnica a poder atuar nas suas atividades, que são várias ao longo do dia, mas que fique bem focado na atividade. Vocês vão lá por trás e entregam a solução. Isso é o que eu tenho achado bem interessante, assim, a ideia que vocês vêm proporcionando no mercado. Agora, como é que também a gente está falando numa era de já tem um assunto muito forte que é o tal do cookieless, né? Que é os sites sem usar cookies de terceiro, é uma coisa que também já a área de marketing usou por muitos anos, todos aqueles dados que os cookies iam estar utilizando. Vocês substituem a ferramenta de cookies da empresa, vocês complementam? Como é que funciona esse pequeno pedaço que realmente faz uma interação tão importante na navegação dos sites e tudo mais? Então, sim, nossa ferramenta, quando você utiliza em seus sites, bloqueia todas as cookies. Então, as cookies são bloqueadas e quando o usuário dá seu consentimento, as cookies são liberadas, ou começam a trabalhar. Então, a empresa não está recebendo dados de as pessoas sem seu consentimento. Quando as pessoas aceitam, o site começa a traquear e começa a funcionar com as cookies. Assim, trabalha nosso aviso de cookies e também nosso aviso de cookies se adapta ao UX, o desenho de seu site, porque eu acho que há muitos avisos de cookies que são brancos ou são você tem que seu site é como você se apresenta para a comunidade. Sim. Então tudo tem que estar bem desenhado. Então com o aviso de cookies eu acho que também. E você estava falando de cookie que em uns anos não vai ter mais cookies de terceiros. Eu acho que isso vai acontecer. Sempre se falava em 2022, depois 2023. Eu acho que vai ser mais 2024. E com o Wilson estamos preparados, porque estamos criando distintas ferramentas para que usuários, para que as empresas
tenham o consentimento de seus usuários. E o consentimento não são cookies, são dados em aplicativos, qualquer formulários, qualquer forma onde você tem dados de seus usuários, de seus clientes, você necessita o consentimento de seus usuários. E você necessita um lugar para guardar os consentimentos. Então, com o Wipson, estamos fazendo isso. Ou queremos ser uma ferramenta onde você possa obter um consentimento de todos os clientes para todos os seus dados. Isso que você falou, eu estava aqui pensando, viu, Rodrigo? Às vezes a empresa ela gasta milhares de dólares, né? Tentando ter um site bem com a experiência mais amigável possível, que ela seja adaptativa no celular, nos smartphones, nos tablets. E aí vem um tal de cookie, um tal de uma janelinha do nada que tem que meio que inicia todo o relacionamento da navegação através daquilo ali, daquela janela. Eu acho que esse ponto que você comentou é bem interessante, porque se pula uma caixa, assim, um pop-up na sua frente, e você já não tem uma boa interação, já não tem um bom relacionamento com aquilo ali, tu já fica, putz, já quebra aquela experiência. Eu me lembro muito que a gente tem uma tomada de decisão se continua ou não no site, quando é um site novo, de milissegundos, né? Nosso cérebro ele acaba decidindo muito rápido se a gente quer ou não ficar naquele site por um tempo, a não ser que seja um site já que a gente já conheça, porque aí já é um relacionamento maior. Mas isso que você falou, de vocês se tornarem mais adaptativos, também colabora muito com a experiência, com a jornada de experiência do usuário, que tanto as empresas comentam e tentam investigar e gastam muito tempo nisso. É isso também? Sim, sim, estou de acordo com você. A experiência é muito importante e então por isso que os cores, todo o aviso de cookies de Wipson, por exemplo, se adapta aos sites de empresa. E também uma coisa muito importante, que é o tamanho de o aviso de cookies. Quando eu falo de tamanho, não é o tamanho em sua pantalha, é o quanto pesa, sim? Sim. Então, isso é muito importante, porque se seu aviso de cookies tem um tamanho muito grande, quando você entra no seu site, vai tardar muito em carregar seu site. E o que acontece? A Google não gosta disso. Sim. Então, isso é muito ruim para o SEO de seu site. Que acontece? Se você tem um aviso de cookies que carga muito rápido, que quando você entra no seu site é mais rápido, o Google gosta disso. Então, o aviso de cookies vai ser melhor para seu site. E também trabalhamos muito nisso, em optimizar o tamanho o aviso de cookies. Realmente, isso que você falou, Rodrigo, de ter até mesmo pensar, ter o cookies automatizado, mais otimizado, né? Na verdade, essa palavra otimizado, melhora o SEO, melhora as pesquisas, melhora o tempo de resposta do site e, de novo, a experiência do usuário fica 100% mais rica, né? E melhorada, desde um aviso, que é agora um aviso legal, né? Que se torna obrigatório nos sites que fazem esse tipo de coleta. Rodrigo, um outro ponto aqui que eu acho interessante falar é a utilização dessas novas tecnologias que vem surgindo, tanto inteligência artificial, machine learning. No Brasil já houve o processo de licitação do 5G, está na fase final aqui, pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio. Como é que vocês vêm observando essas novas tecnologias para lhe ajudar e para trazer novas possibilidades dentro da área de especialização de vocês? Perfeito. Então, temos que entender a era de internet, a era digital. A era digital tem duas coisas para seu funcionamento. A era digital tem uma fonte de energia e tem uma maquinária que utiliza essa energia e transforma em valor. Sim? Antes era petróleo, teníamos uma maquinária e transformava isso. Agora é distinto. Agora temos dados e temos algoritmos, pode ser inteligência artificial, machine learning, big data, que utiliza os dados para obter maior valor.
melhor decisões. Então, o que acontece? Em esta nova era digital, as empresas necessitam essa maquinária para processar os dados. Agora, todos os dados para ser utilizados por estas maquinárias, machine learning, inteligência artificial, vai necessitar o consentimento de seus usuários. Então, todas as cookies, formulários, eu sempre falo de, em uns anos, toda ação em um metaverso, as empresas vão necessitar o consentimento de seus usuários. Então, o consentimento é a chave para utilizar esses dados, para que a maquinária utilize isso. Então, sem consentimento, você não pode fazer nada. Então, eu sempre falo, os dados são como um novo petróleo, né? Sempre a gente fala de um novo petróleo de era digital, os dados das pessoas. O que acontece? Se você não tem o consentimento das pessoas, esse petróleo termina sendo algo ruim, porque pode ser algo ruim para a sua empresa, porque se você não tem consentimento, você pode ter uma multa muito alta. Mas se você tem dados e você tem consentimento para a utilização de dados, é uma fonte de energia limpa. É o melhor que a empresa pode ter, porque tem os dados para a maquinária, tem a chave ou a forma para utilizar esses dados. Então, você falava em machine learning, de inteligência artificial, 5G, tudo isso vai utilizar mais e mais dados das pessoas. E como Webson, nós queremos ser esse aplicativo, essa plataforma que dá que mostra que tem um consentimento para utilizar esses dados. E isso é enorme, porque o mercado de dados é um mercado de milhares de milhões de dólares. E se você pode criar uma plataforma, uma tecnologia que valida esses dados, então você pode ser um unicórnio de privacidade em América Latina. Opa! Bacana, gostei desse último ponto aí que você comentou. Se tornar unicórnio aí, espero que sim, fico na torcida. Eu tenho só mais uma pergunta, Rodrigo, que é uma pergunta bem legal de encerramento aqui do nosso episódio, para falar de privacidade, para falar principalmente de segurança, desse serviço que vocês são especialistas, tem muito assunto, eu gosto bastante. Mas a pergunta que eu sempre faço aqui para encerrar com meus convidados, ela busca o seu entendimento pessoal, pelo que você ouve falar e que você ouve no seu dia a dia. Então vamos lá. Para o Rodrigo, o que é computação em nuvem? A computação de nuvem é um conceito que está revolucionando a internet. Permite que todo o processamento de os dados, sim, todo o processamento, você não necessita um poder em seu computador, mas a nuvem otorga esse poder, esse processamento. Você pode guardar seus dados em uma nuvem, você pode utilizar aplicativos em uma nuvem. E então isso é a nuvem. E agora é muito interessante que se está falando muito de a multinuvem. O que significa isso? Antes sempre uno trabalhava, por exemplo, com AWS, com Amazon Web Service. Mas agora muitas empresas estão começando a trabalhar com Amazon, com Microsoft, com Google Cloud, todos juntos. Então, se está falando muito de a multinuvem. Então, eu acho que vai ser uns anos muito interessantes para a cloud computing, porque distintas empresas oferecem distintas soluções e agora uno pode trabalhar com distintos aplicativos em uma nuvem e ter uma super... O que dá cloud computing, que eu acho que é muito legal, você pode ter uma supercomputadora em qualquer parte do mundo. Você pode estar em um deserto e tem seu laptop, mas há uma supercomputadora em alguma parte do mundo trabalhando para você. Então, isso é muito legal, especialmente agora que
como trabalha remoto, que as empresas não têm oficinas ou não têm escritórios, eles não necessitam um lugar para ter seus servidores. Cloud computing resolve tudo isso. Você solamente necessita seu computador em sua casa. Maravilha, então tá aqui compartilhado. Muito obrigado, Rodrigo, por compartilhar com nós outros aqui a sua experiência. Eu acho que muito legal, muito enriquecedor. Mostra que a gente tem soluções prontas no mercado e sucesso aí. Espero, fico aqui na torcida, se transformar o próximo unicórnio aqui na nossa América Latina. E até a próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius. E você sempre tem que saber que eu estou disponível para falar com você e com toda a comunidade.